a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar aqui neste canal e sempre com um convidado especial que conversa connosco sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. Quando tomamos um medicamento em forma de comprimido ou cápsula, devidamente receitado pelo nosso médico, em princípio confiamos na eficácia do mesmo, ou seja, esperamos que esse remédio faça um efeito rápido. Contudo, nem sempre é assim, já que, por vezes, e dependendo da doença, os efeitos benéficos do medicamento receitado demoram a aparecer. Mas por que é que esses efeitos demoram a aparecer? Será que o nosso médico se enganou na prescrição do medicamento e em sua dosagem? Essa é com certeza uma hipótese remota, pois certamente o médico sabe o que faz, sabe o que está medicando a um paciente. Então, por que é que certos medicamentos não fazem efeito imediato e por que é que muitos deles apresentam inúmeros efeitos secundários altamente prejudiciais ao nosso organismo? Com base nestes questionamentos, uma pesquisa feita no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, propõe desenvolver um novo medicamento que irá integrar dois fármacos que são utilizados não só no tratamento de algumas infecções, como também em alguns tipos de câncer, incluindo o de cólon, esófago, estômago, reto, seio, cabeça, pescoço e pâncreas, dentre outros. Mas este novo medicamento está sendo estudado para que tenha um mínimo de efeitos secundários nos pacientes. É sobre este tema e também sobre outros temas que estão correlacionados aos estudos e desenvolvimento de novos fármacos, bem como a um mais eficiente controle na qualidade da fabricação deles, que temos hoje como nosso convidado o professor Dr. Javier Helena, docente e pesquisador do Grupo de Cristalografia do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, cientista responsável pelo desenvolvimento desse novo fármaco que falamos anteriormente. Meu caro Javier Helena, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui nesse programa. Para ser todo meu estar aqui e poder compartilhar com você esse tempo. E um tema importante, não é? Um tema importante, realmente um tema bastante importante para tudo que é a saúde. A saúde do nosso... Javier, por que é que a maior parte dos fármacos demora a fazer efeito e por que é que muitas vezes um doente, um paciente, tem que mudar várias vezes de medicação? Isso não é prejudicial para a saúde? Sim. O problema básico de tudo isso radica no fato de que quando você tem um medicamento, você toma um medicamento em forma de cápsula ou comprimido, ele está em uma forma sólida. E nem todos os medicamentos são de fácil absorção para o organismo. Ou seja, quando eu ingiro um medicamento, ele falta um tempo. Passa um tempo até que o organismo consiga assimilar essa ideia. Basicamente, isso está relacionado com a dissolução do composto. Basicamente, pensa comigo, quando você coloca um copo de água e dentro do copo de água você coloca uma colher de açúcar, ela facilmente se dissolve dentro da água. Mas se você coloca uma pedrinha dentro desse copo d'água, a pedrinha vai ficar aí em forma indefinida e não vai fazer efeito. O medicamento acontece o mesmo, só que para que o medicamento faça efeito, ele tem que se dissolver dentro do organismo. Claro. O problema é que muitos desses medicamentos são mais parecidos com pedras do que com açúcar. Então, isso leva a certos problemas na assimilação. Nem todos os medicamentos se comportam do mesmo jeito e nem todas as formulações do mesmo medicamento, digamos assim, por exemplo, o mesmo medicamento proveniente de diferentes marcas, assim, tem o mesmo comportamento no organismo. Daí a diferença na ação do medicamento. Então é uma questão de... É o medicamento, conforme a sua composição, o medicamento demora mais ou menos tempo a se dissolver no organismo.
Claro, claro. E o problema é que, dependendo de como esse medicamento é feito na indústria farmacêutica, ele pode ter diferentes formas. Por isso você tem o genérico e os outros medicamentos. Entendeu? É tudo o mesmo. O medicamento, quando uma vez que esse medicamento entrou no fluxo sanguíneo, ele começa a agir tudo igual. O problema é como quanto tempo tarda, qual é a viagem que ele faz entre o momento que você ingere o medicamento e ele entra no organismo. Então, você vai ver o quê? É muito comum você encontrar entre as pessoas, mesmo que não tenha informação científica, de que elas sabem que tal ou qual medicamento de tal ou qual marca funciona ou não funciona. A vovó vai te falar, não me compra aquele medicamento, me compra aquele outro, aquela marca, porque aquele não me faz efeito. Entendeu? Esse tipo de problema de diferença é basicamente uma constatação de que diferentes medicamentos feitos por diferentes indústrias farmacêuticas têm diferentes formas de agir. Alguns mais rápido, outros mais lento. E é por isso que por vezes os médicos alteram a medicação? Claro. É por isso, às vezes você compra ou você trata uma enfermidade com digamos, um genérico e depois você vê que o genérico não está fazendo tanto efeito quanto ele deveria, então você vai para o medicamento chamado de referência, que sai um pouco mais caro, obviamente, mas que vai fazer um efeito um pouco mais rapidamente e vai tratar essa enfermidade de uma forma melhor. Mas isso também faz mal à saúde, essa mudança de... Essa mudança faz mal à saúde. E tudo isso daí está relacionado com o que é chamado farmacovigilância, que é o que é a responsabilidade da Anvisa, que controla a produção de medicamentos no Brasil. Entendi. Javier, como é que normalmente é desenvolvido um fármaco? Ou seja, quais são os estágios por que se passa para que um fármaco seja criado? Bom, existem várias formas de criar um fármaco ou um medicamento. Estão aqueles que nasceram de forma meio mais que fortuita, mas a forma científica normal é você ter uma enfermidade, uma vez que você tem uma enfermidade que você quer tratar, digamos um câncer, digamos Alzheimer, você identifica uma proteína ou uma enzima que faz parte desse processo da enfermidade e você define um inibidor dessa enzima, dessa proteína, e em função dela você intenta conseguir uma molécula, ou desenhar alguma molécula que se ligue seletivamente a isso e evite a produção dessa enzima, o funcionamento dessa proteína de tal maneira de que você interrompa a expansão dessa enfermidade. O meu trabalho, então, uma vez que você chega a essa molécula, como você passa dessa molécula a distribuir essa molécula dentro do fluxo sanguíneo. Tá? Essa molécula não vai funcionar a menos que ela esteja dentro do fluxo sanguíneo. O problema é como ela vai fazer isso. O problema é, principalmente, o grande problema aparece no fato de que muitas dessas moléculas são mais parecidas com aquelas nossas pedras do que com aquela nossa grão de açúcar. Entendeu? Então, esses problemas são os quais nós estamos tentando solucionar aqueles problemas de como esse medicamento é administrado, qual é a estabilidade desse medicamento, tratar de combinar medicamentos para que tenha uma ação um pouco mais rápida, conjunta e efetiva, através de o que nós chamamos de engenharia de cristais. Engenharia de cristais, que é esse o trabalho e a especialização do teu grupo de pesquisa aqui no Instituto de Física. Exatamente. A engenharia de cristais, basicamente,
uma área grande, nova, que começou a nascer nos últimos 10 anos. A ideia de engenharia de cristais é você modificar os materiais a nível molecular, de tal maneira de que você poder desenhar, desenvolver e funcionalizar materiais para que eles façam alguma coisa específica que você quer. E isso é aplicável a uma quantidade enorme todo o que você possa pensar que seja problema. Armazenamento e distribuição de energia, contaminação ambiental, catálises, medicamentos. Mas nesta área de medicamentos vocês têm tido uma ação, resultados muito legais Claro. em termos do teu trabalho. Explica um pouco, Javier, quais foram os resultados que vocês obtiveram até agora na área dos fármacos. Me dá 2, 3 exemplos assim para os nossos espectadores terem noção do trabalho intenso que vocês têm feito no Instituto. Perfeito. A ideia básica de aplicar isso a fármacos radica principalmente no fato de que um dos grandes problemas, obviamente, que nós temos aqui no Brasil é você ter uma medicina que seja barata e igualitária para todo mundo. Você poder ter medicamentos que possam ser distribuídos livremente. Então, o governo passa aí a dar medicamentos para HIV, para tuberculose, para tratamento de um monte de enfermidades. A ideia é como você consegue que o governo tenha medicamentos que sejam acessíveis a todo mundo, de qualidade, que sejam produzidos em forma sustentável, entendeu? Porque quando você produz medicamento, você tem muitos solventes e outros químicos que acabam não sendo muito amigáveis com o meio ambiente, por falar de algum jeito. Então, a ideia basicamente é isso, pegar e desenhar novos medicamentos que sejam de alto impacto. Então, a gente decidiu trabalhar em áreas que têm problemas de grande impacto. Por exemplo, é o HIV. As 3 grandes enfermidades que atingem seriam o HIV, outro seria a tuberculose, por exemplo, que é um dos outros que tem grandes problemas, e outro seria, por exemplo, a depressão e o câncer. São as 4 grandes assim, áreas nos quais o Brasil tem um certo problema. Então, nós começamos trabalhando com HIV, onde conseguimos desenhar novas formas sólidas de HIV, de antirretrovirais. O governo distribui gratuitamente esses antirretrovirais. Então, nós conseguimos novas formas sólidas, de tal maneira que produzir um medicamento mais seguro e mais barato disso daí. Antes era importado, não era? Sim, isso, porque antes era importado. Então, por exemplo, uma desses medicamentos, o HIV, é tratado com um coquetel de drogas, são 19 drogas. Então, tem um leque de coisas para trabalhar. Nós estamos trabalhando, por um lado, 2 ou 3 delas para produzir melhores medicamentos, e na outra, estamos trabalhando com um grupo da Pharmanguinhos para produzir uma formulação. Por quê? Porque o medicamento era produzido por uma empresa farmacêutica estrangeira. Essa empresa farmacêutica colocou um preço alto. Aí o governo brasileiro quebrou a patente internacional, forçou a essa empresa a vender a patente para ele poder produzir aqui no Brasil. Só que não deu a tecnologia. Toda essa tecnologia teve que ser desenvolvida por empresas farmacêuticas durante 5 anos. E agora está na fase de que isso pode ser produzido, mas precisa agora ser formulado, ou seja, fazer um comprimido. E essa parte que nós estamos melhorando com, no caso do Efavirenz, que era esse medicamento, com o pessoal da Pharmanguinhos, né? Caramba, trabalho, hein? Muito bem, nós estamos praticamente no final do primeiro bloco do programa de hoje.
Essa pauta, então, está concluída e voltaremos já a seguir com o professor Dr. Javier Helena, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, após um breve intervalo com o segundo e último bloco, onde continuaremos a abordar o tema relacionado com a pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos. Não perca, já a seguir.